Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Programa de Formação Católica do dia 5 de julho de 2022, terça-feira. Todos sabem que eu fiz Faculdade de Filosofia e Teologia na FAGE, o antigo Instituto Santo Inácio, então tive uma formação jesuítica. E lá eu aprendi 8 regras de Santo Inácio para o discernimento dos espíritos. Essas 8 regras ajudam a identificar se os movimentos que ocorrem dentro do coração são influenciados por anjos bons ou maus. Enquanto estava prostrado por causa de uma grave lesão, Santo Inácio de Loyola, que era um cavaleiro, começou a se perguntar sobre o estado de sua própria alma e os diferentes sentimentos que ele tinha ao tomar as decisões. Em sua autobiografia, ele escreveu a seguinte revelação em terceira pessoa. Mas não olhava nele, nem parava para ponderar essa diferença, até que certa vez se lhe abriram os olhos e começou a maravilhar-se com essa diversidade e a fazer reflexões sobre elas. Tomando como experiência alguns pensamentos que o faziam triste, outros que o faziam alegre, pouco a pouco foi conhecendo a diversidade dos espíritos que o agitavam, um do demônio, outro de Deus. Esta revelação o acompanhou para o resto da vida e foi desenvolvida mais extensamente em seus exercícios espirituais, em que Santo Inácio oferece uma série de normas concretas para ajudar uma alma perturbada a discernir os movimentos ou moções do coração e saber se esses movimentos são influenciados por um espírito maligno ou benigno. Então hoje eu partilho com vocês as 8 regras para o discernimento de espírito. Primeira regra: é próprio de Deus e de seus anjos em suas moções dar verdadeira alegria e gozo espiritual, tirando toda a tristeza e perturbação que o inimigo incute. Deste é próprio lutar contra esta alegria e consolação espiritual, aduzindo razões aparentes, sutilezas e frequentes ilusões. Segunda regra: é próprio unicamente de Deus nosso Senhor dar consolação à alma sem causa precedente, porque é próprio do Criador entrar, sair, causar nela moções, atraindo-a toda para o amor de sua divina majestade. Digo sem causa, isto é, sem nenhum prévio sentimento ou conhecimento de objeto algum de que provenha tal consolação mediante atos seus de entendimento e vontade. Terceira regra: com causa podem consolar a alma tanto o bom anjo como o mal para fins contrários. O bom anjo para proveito da alma, para que cresça e suba de bem a melhor, o mal para o contrário e posteriormente para arrastá-la à sua perversa intenção e malícia. Quarta regra: é próprio do anjo mau que se disfarça em anjo de luz entrar no sentido da alma devota e sair no seu próprio, isto é, suscitar pensamentos bons e santos constantes com tal alma justa e depois procurar pouco a pouco atingir seus objetivos, arrastando a alma a seus enganos secretos e perversas intenções. Quinta regra: devemos atender muito ao decurso dos pensamentos. Se o princípio, o meio e o fim são todos bons e inclinados inteiramente para o bem, é sinal do bom anjo. Mas se o decurso dos pensamentos sugeridos termina em alguma coisa má, ou que distrai, ou que é menos boa do que a alma se propusera anteriormente a fazer, ou enfraquece ou inquieta ou conturba a alma, tirando-lhe a paz, a tranquilidade e a quietude que antes possuía, então é sinal claro de que provém do mau espírito, inimigo de nosso proveito e de nossa salvação eterna. Sexta regra: quando o inimigo de natureza humana for sentido e reconhecido por sua cauda de serpente, pelo fim mau a que induz, é útil para a pessoa que foi por ele tentado observar logo a sequência dos pensamentos bons que lhe trouxe e o princípio deles, e como pouco a pouco procurou fazê-la descer da suavidade e gozo espiritual em que se encontrava, até levá-la à sua intenção depravada, para que, com essa experiência conhecida e notada, a pessoa se guarde para o futuro de seus costumeiros enganos. Sétima regra: os que progridem de bem para melhor, o bom anjo toca a alma de maneira doce, leve e suave como a gota d'água que penetra numa esponja. O mal troca de modo agudo, com ruído e agitação, como a gota d'água que cai na pedra. Aos que vão de mal a pior, os mesmos espíritos os tocam de maneira inversa. A causa disso está em ser a disposição da alma contrária ou semelhante a estes anjos, pois quando é contrária entram com estrépito e sinais sensíveis, perceptivelmente, e quando é semelhante entram
entram em silêncio, como em sua própria casa de porta aberta. 8ª regra: quando a consolação é sem causa, embora não exista nela engano, por proceder unicamente de Deus nosso Senhor, como se disse, contudo, a pessoa espiritual, a quem Deus dá tal consolação, deve com muita vigilância e atenção considerar e discernir o tempo propriamente dito da atual consolação do tempo seguinte, em que a alma continua ardente e favorecida com o benefício e remanescentes da consolação anterior, pois muitas vezes neste segundo tempo, ela julgando a partir de seus próprios hábitos e deduções dos conceitos e juízos, ou por efeito do bom ou do mau espírito, formula diversos propósitos e opiniões que não são dados imediatamente por Deus nosso Senhor. Por isso é necessário que sejam muito bem examinados antes de se lhes dar inteiro crédito ou de serem postos em prática. Em tese, o demônio existe. Discernir se você quer ser de Deus ou do demônio é uma decisão sua. Depois você escute a música que Santo Inácio fez. Tomai e comei e veja como você vive a sua vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão de Santo Inácio de Loyola. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.